Hello, listeners! Eu sou Carlito Costa e esse é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos, parceria entre a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Education USA. Olha, com a pandemia, muita gente acha que não rola visto de entrada para os Estados Unidos. Bom, se você quer ir passear por lá, aí está um pouco complicado mesmo. Mas para estudar é bem mais tranquilo. Dependendo do tipo específico de visto, os consulados estão aceitando mais de 90% dos pedidos. Quem explica melhor é o Pedro Girardello, advisor da unidade do Education USA na UDESC, em Florianópolis. Todo mundo que mora no Brasil e já pensou em ir para os Estados Unidos sempre esbarra na questão do visto. Os Estados Unidos ainda é, mesmo com a Covid, o lugar no mundo mais buscado para intercâmbio de estudo. A questão dos vistos lá é tratada como uma questão de segurança nacional, principalmente em função da pandemia. Isso significa que os requerimentos dos candidatos variam de país para país. Basicamente, existe 3 tipos de visto de estudo. O visto do tipo F, que são para programas acadêmicos ou programas de língua. Tem os vistos do tipo M, que são estudos vocacionados ou não acadêmicos, aqueles que não dão diplomas. E tem os vistos do tipo J, que é para estudante secundarista, para alguns programas específicos, que também são para non-degree student, que eles chamam, né? São estudantes que vão, mas que não vão ter um diploma. E para pós-graduação também. Antes da entrevista que tem no consulado, tem que se completar o documento I-160, pagar a taxa do SEVES no site fmjfee.com, fmjfee.com, ter um passaporte com validade de pelo menos 6 meses depois da tua chegada nos Estados Unidos, isso é muito importante, senão eles não aceitam, e no dia da entrevista agendada tem que ser levado o passaporte, com essa validade que eu citei, uma foto, o DS-160, o I-20 se o visto for F ou M e o DS 2019 para os vistos J, que são os documentos que tu recebe quando tu pede o tipo de visto preenchidos. O recibo do pagamento da taxinha do SEVES e outros documentos que às vezes a gente leva, comprovante de renda, essas coisas, o pessoal tem costume de levar. Via de regra não vai ser usado, tu não vai nem ser mostrado, mas, né, levar também não custa nada. Mas 90% dos casos, nada disso aí é olhado, nada disso aí é visto, não está no checklist deles e isso passa batido. Dos vistos F1, aproximadamente 75% são aceitos. Dos vistos J1, o percentual é ainda maior. 92% do pessoal que pede esse tipo de visto tem o visto concedido. Do pessoal que tem o visto negado, os motivos de recusa mais comum é a 214B, 221G e 212A. O 214B significa que o consulado acha que tu pretende imigrar e não estudar. Pode ser alguma coisa que tu disse, pode ser alguma coisa que falte na tua documentação, mas por uma razão ou outra, eles tiveram a impressão de que tu queria ir morar nos Estados Unidos e não que tu vai estudar. O 221G significa que tu esqueceu algum documento, e aí tu pode reagendar e voltar outro dia. Vamos dizer que tu está indo junto com a tua esposa e faltou certidão de casamento, por exemplo, que prova que vocês são um casal. Tu vai ter o visto negado por 221G, mas daí tu reagenda e tu pode voltar lá. Então esse é mais tranquilo. Em relação ao item 212A, significa que tu tem um ban, uma restrição permanente de ir para os Estados Unidos. É uma das mais sérias, na verdade, né? Pode ser porque tu esqueceu de mencionar que é casado, então eles podem estar achando que tu vai imigrar junto com a tua esposa e isso não foi mencionado. Pode ser porque tu tens algum parente nos Estados Unidos e tu não falou, que pode levar à mesma conclusão de que tu está querendo imigrar e não só ir estudar. Tu pode ter alguma condenação grave aqui no Brasil na justiça e por isso eles também podem te banir de conseguir um visto, né? Então realmente essa 212A é o pior que pode acontecer no caso de ter um visto negado. Por isso que eles orientam a gente a não inventar nada, sabe? Seja bem realista, seja bem honesto, fala a verdade, diz o motivo pelo qual tu quer ir, responde todas as perguntas do entrevistador com a maior transparência possível para não incorrer em alguma coisa que pode levar ele a acreditar que tu está mentindo, que tu está com outra pretensão, que não é estudar lá e voltar. Uma coisa que a gente sempre acha que impacta, mas não impacta, por exemplo, é o nome da universidade. Ah não, se eu vou para Harvard é mais fácil eu aceito o meu visto do que se eu vou para uma faculdade menos conhecida. Não é o caso, para eles é tudo igual.
A cidade também não faz diferença. O curso que tu vai cursar lá também não faz diferença. O que faz diferença é tu ser honesto, né? Dizer a verdade, dizer para onde tu vai, os teus documentos dizerem a mesma coisa. Então tudo isso aí vai somando pontos. Tu tem que tudo apontar para a mesma razão, né? Vamos dizer que tu vai fazer engenharia. Tu diz pro rapaz da entrevista que tu vai fazer história. Tu diz que vai morar em Nova York, mas o documento diz que a faculdade é na Califórnia. Por aí vai, não vai dar certo. Se ele vê que isso aí tem indícios de fraude ou de alguma coisa assim, vai ter o teu visto negado. Por outro lado, como os nossos alunos são muito bem orientados e sempre dizem a verdade, para os alunos do Education USA isso aí nunca é um problema. A gente sempre consegue superar essa etapa com tranquilidade, porque os nossos alunos todos que chegam até esse ponto, que é uma das últimas etapas antes de poder ingressar nos Estados Unidos, não tem por que contar uma história diferente. Como eles já estão fazendo o processo inteiro com a gente, já estão muito bem fundamentados, muito bem embasados, a candidatura muito bem amarrada, tu chegando lá e contando tudo que tu fez para ter a candidatura aceita, todos os passos que tu fez, não vai ter erro. Então não é um problema, não costuma ser um problema visto com a gente, não. Uma outra coisa que vem acontecendo agora com a questão dos vistos é o National Interest Exemptions. O que significa isso? Em função da Covid, muitos brasileiros não estão podendo ir para os Estados Unidos, para turismo, por exemplo. Porque o Brasil é um dos países que está numa lista que diz que tem que permanecer alguns dias em outro país em que a pandemia não está tão grave antes de poder entrar nos Estados Unidos. A não ser que haja uma National Interest Exemption, NIE. Então, os alunos que estão viajando com vistos F1 e M1 não tem nem que pedir nada. Esse processo é automático. Quando tu faz a solicitação de visto, automaticamente o consulado pede uma National Interest Exemption, seria uma exceção de interesse nacional, para ti poder entrar nos Estados Unidos sem ter esse período de mini quarentena. Quem pede J1 tem que conversar um pouco com a embaixada do seu país, do Brasil aqui, ou com os americanos, para poder abrir um pedido de NIE. Mas, via de regra, dos dois jeitos também o pessoal tem conseguido ir sim para lá. Para fins de estudo, está sendo tranquilo. Em caso de qualquer dúvida, não vá atrás de um agente, alguém que trabalhe terceirizando esse tipo de serviço para ti, porque esse pessoal sempre tem outros interesses, cobra taxas caras e nem sempre eles estão em dia com o que o consulado está pedindo. Eles pedem que tu contate diretamente o consulado, diretamente a embaixada ou alguém do Education USA que possa te ajudar. Porque a gente está em dia, está em contato direto com eles e dessa forma é o jeito mais fácil para ninguém se incomodar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está aberto de segunda a sexta para responder e atender a quaisquer dúvidas que possam surgir no processo de candidatura e da concessão de vistos. Muito obrigado e até a próxima. Legal, este foi o Pedro Girardello, advisor do Education USA na UDESC em Florianópolis. Ele falou sobre como está o atendimento a pedidos de vistos para entrar nos Estados Unidos. E a dica principal para quem quer estudar lá é aquela que você já conhece. Antes de tudo, procure a unidade mais próxima do Education USA para fazer o processo já com todas as orientações certas. Vai lá em educationusa.org.br. Este é o Educast USA, o podcast que ajuda você a estudar nos Estados Unidos. Todos os episódios estão no mesmo canal do podcast Intercâmbio, no seu aplicativo preferido e também no YouTube. Assine o podcast e não perca os próximos episódios do Educast USA e também do Intercâmbio. Eu sou Carlito Costa e a trilha que você ouve ao fundo é Empty Hearted Man, com a banda 126ers. O Educast USA é uma produção da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em parceria com o Education USA e com a rádio UDESC FM. See you!